A Receita Federal vai monitorar dados de cartão de crédito e Pix de contribuintes. A medida começou a valer nesta semana. Quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é a repórter Luciana Vedolin. Vedolin, qual que é o objetivo da Receita Federal com essa nova medida? O objetivo, Soraya, é aumentar a fiscalização, apertar o controle, desse dinheiro que é movimentado no país e que ainda não se tinha um controle adequado, segundo dados da Receita Federal. Os bancos, por exemplo, já eram obrigados a informar movimentações acima de R$50 mil. Agora, os cartões de crédito e os bancos virtuais precisam informar movimentações acima de R$5 mil para pessoas físicas e acima de R$15 mil para pessoas jurídicas. Vale ressaltar que as informações elas precisam ser repassadas a cada 6 meses para a Receita Federal, que explicou o seguinte, que as medidas têm o objetivo de melhorar o controle e a fiscalização das operações financeiras por meio de uma maior coleta de dados. Ainda de acordo com a Receita Federal, as medidas reforçam os compromissos internacionais do Brasil, contribuindo com o combate à evasão e também promovendo transparência nas operações financeiras. As informações, elas precisam ser enviadas de forma virtual. Elas precisam, uma outra medida que já está valendo e que também é novidade, envolve saques nas instituições financeiras tradicionais. Eles precisam ser informados 3 dias antes da movimentação. Saques a partir de R$50 mil. Antes era necessário informar apenas quando os saques eram a partir de R$100 mil. São 3 dias de antecedência e essa movimentação financeira precisa também ser informada à Receita Federal. E para fazer o saque, o correntista ele precisa informar qual o objetivo dessa transferência e quem vai ser o beneficiário, porque esse valor está sendo pago. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Vamos repercutir aqui com os nossos comentaristas. Bom, a Receita Federal diz que as medidas têm o objetivo de melhorar o controle e a fiscalização dessas operações financeiras, que inclusive, em relação ao Pix, final do ano passado, vários recordes foram batidos, porque é um novo método de pagamento cada vez mais utilizado. Talvez o cartão, a gente até brinca, seja deixado de lado para que o Pix tome conta de todas as operações, porque hoje em dia todo mundo faz Pix, lugares aceitam fazer, mas queria a opinião de vocês, essa análise de fato há necessidade dessa fiscalização por meio então de prestação de contas então à Receita Federal, começando pelo Sérgio. Olha só, eu acredito que não tem outro caminho senão utilizar dessa prestação de contas para ser um elemento de facilitação para o governo federal entender quem que, de alguma forma ou de outra, se isenta de fazer o seu recolhimento de tributo. Não é a primeira vez que eu vou me manifestar aqui, eu sou contrário a essa elevada carga tributária que nós temos no país, porém ela existe. Já que existe, o governo tem a necessidade de fazer regulamentação e utilizar todos os mecanismos possíveis para fazer com que os valores sejam pagos. Afinal de contas, também não adianta nada, já que existe a taxação, existe a necessidade de recolhimento de imposto e o governo não conseguir ter esse controle adequado. Eu acredito que muita gente vai ficar de nariz torcido, principalmente quem são profissionais autônomos, profissionais liberais, que muitas vezes acabam prestando serviço sem emitir nota fiscal. Talvez agora essa turma seja surpreendida, eventualmente, pela Receita por causa desse cruzamento de dados que vai ser obtido através aí dos bancos. Parece ser positivo essa modificação, mas eu tenho certeza que muita gente não vai gostar. Eu vejo com péssimos olhos. Quem não se lembra de Antônio Palocci, então ministro da Fazenda, quando pego numa casa de farras, diversões noturnas lá em Brasília, conseguiu pegar um extrato do seu caseiro e mostrar que o caseiro não merecia credibilidade, porque alguém teria lhe dado coisa de 15, 20 mil reais para que ele fizesse a denúncia. Depois descobriu-se que era tudo história. Isso é quebra de sigilo. O que nós estamos assistindo cada vez mais é o Brasil caminhando para ser um país socialista ao extremo, com absoluto controle sobre as pessoas. Por que uma pessoa que age dentro da lei e faz tudo certo
tem que apresentar todas as suas contas, todas as suas despesas ao governo para ver se ele está de acordo ou não. Isso não faz sentido. O imposto é sobre a renda. O gasto das pessoas é livre. Quando o governo começa a controlar isso, sempre vem com ideia de boa intenção, mas no fundo começa: mas a pessoa recebeu o dinheiro do Bolsa Família e gastou do jeito errado, vamos controlar. Daqui a pouco vai dizer: a aposentadoria paga pelo governo também deve ser controlada para ver se a pessoa está gastando com os devidos remédios ou não. Nós precisamos buscar mais sigilo para as pessoas, mais liberdade de despesas por conta própria.